Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura tão linda de ler a Palavra de Deus e de caminhar por ela, vendo as coisas que hão de acontecer. Um passeio pelo futuro, Deus nos mostrando aquilo que vai acontecer e como estas coisas irão acontecer. Então, no programa de hoje, conversaremos sobre o milênio e Israel. Haverá alguma diferença em Israel no milênio? Como será Israel neste período no milênio? Que é isto, milênio? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sempre vemos Israel, a nação de Israel, ligada diretamente com as profecias e o cumprimento das profecias em relação ao tempo do fim. Israel está ali como o relógio de Deus. A própria palavra nos diz para olharmos para Israel, olhar para a figueira e para todas as árvores do bosque. A figueira, disse Jesus, lá em Lucas, no capítulo 21, a figueira simboliza Israel. Olhar para a figueira, olhar para aquilo que está acontecendo em Israel. A figueira tem uma característica interessante. É uma árvore cujos frutos não são antecedidos por flores. Não existe flor do figo. O figuinho já nasce. O figo já nasce, o fruto já nasce ali. Então, Israel surge de uma maneira tão maravilhosa. O fruto não foi antecedido por um aviso, estou chegando, vou nascer, já vem o fruto direto. Olhem para a figueira. Israel renasceu no cenário mundial das nações de uma maneira tremendamente maravilhosa e miraculosa. Israel é o relógio de Deus apontando para a vinda de Jesus. Mas Israel faz parte de todo este contexto, e o que será que a palavra nos diz sobre o milênio e Israel? Sobre este tempo em que, durante 1000 anos, o próprio Messias estará reinando sobre a terra. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 8, vamos ler do verso 1 ao versículo 8. Vamos lá? Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e eu os trarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Que palavra tremenda! Zacarias trouxe aqui 4 profecias tão especiais. Ele disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Tenho grandes zelos de Sião e com grande indignação zelo por eles. O Senhor está dizendo, eu cuido do meu povo, eu tenho zelo, eu estou acompanhando cada dia, eu estou acompanhando cada detalhe, eu estou acompanhando a vida do meu povo, estou acompanhando Sião. Aquela terra, Sião nos fala de Jerusalém. A terra prometida passou por muitas aventuras, por muitos povos. Depois que Israel foi disperso, ali estiveram os turcos, ali estiveram os mamelucos, ali estiveram os ingleses, ali estiveram tantos outros de outras nações que pisaram aquelas terras, que estiveram com o domínio destas terras. E o Senhor disse, tenho grandes zelos. Deus está dizendo que Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Aquilo que Ele disse se cumprirá no tempo certo, no tempo de Deus, no cronograma do Altíssimo. E a próxima vez que Zacarias traz a palavra profética, ele diz, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Como está Jerusalém hoje? Nós hoje já podemos ver que parte da profecia se cumpriu. O povo voltou para sua terra, o povo veio para aquela região chamada hoje Eretz Israel, ou seja, a terra de Israel, a nação de Israel. E ali Jerusalém foi conquistada na Guerra dos 6 Dias. Mas será que Jerusalém hoje já é chamada cidade fiel? E o monte do Senhor, o Monte Moriá, é chamado de Monte Santo? Ainda não, ainda não. Jerusalém ainda é uma cidade infiel. Jerusalém ainda continua tendo muitas coisas acontecendo ali que não agradam a Deus. Jerusalém teve o povo de Israel reunido, unido ali. Jerusalém está sendo um encontro dos povos para suas festas, suas grandes festas, para Páscoa, pães asmos, para primícias, para Pentecostes no 3º mês, no 7º mês, a festa das trombetas, o Yom Kippur, ou o dia da expiação, e tabernáculos. Mas Jerusalém ainda não é a cidade fiel. Jerusalém ainda não se converteu totalmente ao Senhor. Ainda está lá dividida nos seus 4 cantos, né? A parte árabe, a parte dos judeus, a parte armênia, a parte dos cristãos. Jerusalém ainda não é chamada a cidade fiel. Isto vai acontecer. Zacarias está profetizando. Ele diz que nas praças se assentarão velhos e velhas, cada um levando o seu bordão, e as crianças encherão as praças com as suas brincadeiras, brincando. Isto já se cumpriu. Hoje nós podemos ir a Jerusalém e ver ali velhos, velhas, os adultos, os pais empurrando os carrinhos de bebê, as crianças brincando nas suas praças, correndo pelas suas ruas. Isto já se cumpriu. Já se cumpriu. Depois de 2000 anos de dispersão, Israel e o povo judeu ali estão na sua terra. Mas a outra profecia aqui de Zacarias, ele diz, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e do Ocidente, e os trarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Bem, o Senhor tirando o seu povo do Oriente e do Ocidente e trazendo para aquela terra ali do Oriente Médio, para Israel, isso já aconteceu. Nós vemos que o Senhor tem trazido judeus, homens, mulheres, famílias, velhos, jovens, crianças de várias partes do mundo.
ou melhor, de todas as partes do mundo, indo para Israel. Mas a segunda parte, eles serão meu povo, sim. Sempre Israel foi o povo de Deus. Mas aqui, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Ainda, todos os judeus não servem ao Senhor. Ainda tem muitos judeus ali em Israel que não creem em Deus. É interessante pensar isso. Como pode o povo de Deus não crer em Deus? É isso aí. Há judeus que são satanistas, que são espíritas, que são ateus, que são até de outras religiões mesmo, mas ainda não estão dentro do cumprimento desta profecia. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus. Esta é uma profecia que vai se cumprir em Israel. O povo de Israel, a nação de Israel será salva. Será salva, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, e ao final todo Israel será salvo. Temos orado pela plenitude de Israel, porque disso depende a vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor. Nós sabemos que o Senhor ama o seu povo e o Senhor tem esse plano tão lindo e isto vai se cumprir. Será chamada Jerusalém a cidade fiel. O Senhor habitará no meio do seu povo e o seu povo o amará. Seu povo o buscará de todo o coração. E ele disse, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Oramos para que isto se cumpra e de maneira tão gloriosa e tão maravilhosa, nós cremos que todas as palavras proféticas com relação ao tempo do fim haverão de se cumprir. Israel será salvo, o Senhor será o seu Deus. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E você, faz parte do povo de Deus? Deus é o seu Deus, o Deus de Israel. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro meu coração, eu te busco, eu te desejo acima de todas as coisas. Recebe a minha vida, enche-me do teu Espírito Santo, dá-me a alegria de viver na tua presença, viver só para ti. Eu me entrego a ti de todo o meu coração. Sou teu, hoje e eternamente, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Fique firme na sua decisão. Leia a palavra de Deus, seja fiel a este Deus que te ama e ame-o de todo o coração. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Que Ele te abençoe ricamente. Não se esqueça de acessar o nosso site, gideões24h.org. Até o nosso próximo encontro. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.